Está escrito em Salmos 37, versículo 5, o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Meu irmão, minha irmã, há um ponto na caminhada da fé em que o cansaço não vem da luta, mas do controle. Controlar resultados, controlar pessoas, controlar o tempo, controlar a própria imagem. Salmos 37, versículo 5 nos encontra exatamente nesse lugar. Ele não fala primeiro de vitórias, nem de conquistas, mas de entrega. E essa palavra, em dias tão agitados como os nossos, soa quase como um confronto amoroso, porque entregar o caminho significa abrir mão da ilusão de que tudo depende de nós. O caminho representa mais do que decisões pontuais. Ele simboliza a direção da vida. Entregar o caminho ao Senhor significa confiar a Deus não apenas um problema específico, mas a trajetória inteira. Significa permitir que Ele conduza não somente os grandes momentos, mas também os passos comuns, os dias repetitivos, as escolhas silenciosas. Muitos querem a intervenção de Deus sem abrir mão da condução. O salmista nos ensina que a paz nasce quando a condução muda de mãos. Nos dias atuais, somos treinados para assumir o controle de tudo. Planejamentos, metas, estratégias, previsões. Nada disso é errado em si, mas se torna um peso quando ocupa o lugar da confiança. O texto não condena o planejamento, mas confronta a autossuficiência. Entregar o caminho significa reconhecer que há limites para a nossa visão, para a nossa força e para a nossa compreensão. É admitir que Deus enxerga curvas que nós não vemos e perigos que ainda não percebemos. A entrega mencionada aqui não significa desistência, mas rendição consciente. Não é passividade, é dependência madura. Quando o salmista diz entrega, ele fala de colocar algo nas mãos de outro com confiança. E isso exige fé, porque ninguém entrega algo valioso a quem não considera digno de confiança. Entregar o caminho ao Senhor é declarar, ainda que em silêncio, eu confio mais em Ti do que na minha própria capacidade. Logo em seguida, o texto reforça, confia nele, ou seja, confia no Senhor. Como se o salmista soubesse que entregar sem confiar não funciona. Há pessoas que até dizem entregar, mas continuam vigiando, desconfiando, retomando o controle emocionalmente. A confiança aqui é profunda. Significa descansar mesmo quando o cenário não muda de imediato. É continuar caminhando mesmo quando não há explicações claras. É aceitar que Deus trabalha no invisível enquanto nós só enxergamos o visível. Nesses dias tão corridos, muitos estão exaustos não pelo excesso de problemas, mas pelo excesso de tentativas de resolver tudo sozinhos. O coração humano não foi criado para carregar o peso da condução da própria história. Não. Quando tentamos fazer isso, adoecemos por dentro. A ansiedade cresce, o medo se instala e a esperança se enfraquece. O Salmo 37 oferece um caminho mais leve, é entregar, confiar e descansar no agir de Deus. A promessa final do versículo é bem simples, porém poderosa. Ele diz, e o mais Ele fará, ou seja, o Senhor fará. Não diz como, não diz quando, não detalha os meios, apenas afirma que Deus age. Essa afirmação confronta a nossa necessidade de controle. Queremos saber o processo, o cronograma, os detalhes.
Mas Deus oferece algo bem maior, a certeza da sua ação. O justo não caminha sustentado por explicações completas, mas por uma confiança plena. O mais ele fará não significa que ficaremos sem responsabilidades. Significa que aquilo que foge ao nosso alcance será cuidado por Deus. Ele faz o que nós não conseguimos fazer. Ele resolve o que nós não conseguimos prever. Ele sustenta o que nós não conseguimos manter. Essa promessa traz descanso à alma cansada de tentar ser forte o tempo todo. Entregar o caminho também envolve aceitar que Deus pode conduzir as nossas rotas diferentes das que imaginamos. Muitas frustrações espirituais nascem não da ausência do agir de Deus, mas da diferença entre o que esperamos e o que Ele faz. A entrega verdadeira inclui a disposição de confiar, mesmo quando o caminho muda, mesmo quando os planos são ajustados, mesmo quando o ritmo desacelera. Nós vivemos em uma cultura que valoriza a pressa, a eficiência, o resultado imediato. Mas o Salmo 37, versículo 5, nos chama a uma espiritualidade mais profunda, onde a confiança substitui a ansiedade e a entrega substitui o desespero. Não se trata de cruzar os braços diante da vida, mas de caminhar sem carregar um peso que não fomos criados para suportar. Há algo libertador em reconhecer que Deus faz melhor do que nós, melhor no tempo, melhor na forma, melhor no propósito. Quando entregamos o caminho, deixamos de lutar contra a realidade e passamos a caminhar com Deus dentro dela. A fé deixa de ser um discurso e se torna uma experiência diária de dependência. Esse versículo fala diretamente a quem está confuso sobre decisões, cansado de esperar respostas ou frustrado com resultados que não vieram. Ele não oferece atalhos, mas oferece direção. Ele não promete a ausência de desafios, mas garante a presença ativa de Deus no processo. E essa presença muda tudo. O coração que entrega aprende a descansar. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque confia em quem conduz. A mente que confia deixa de criar cenários de medo. A alma que descansa recupera forças. Salmo 37:5 nos ensina que a fé madura não é aquela que tenta antecipar Deus, mas aquela que caminha com Ele. Entregar o caminho ao Senhor é um exercício diário. Todos os dias surgem novas preocupações, novas decisões, novas pressões, e todos os dias somos convidados a escolher entre o controle e a confiança. Esse versículo nos lembra que a vida se torna mais leve quando nós escolhemos confiar no Senhor. Nos dias atuais, onde tantos vivem sobrecarregados por expectativas irreais e cobranças constantes, essa palavra soa como um convite ao alívio. Deus não nos chamou para carregar o mundo nas costas, mas para caminhar ao lado dele. Quando nós entregamos o caminho, deixamos de ser reféns do medo do amanhã e passamos a viver sustentados pela fidelidade do Senhor. O Salmo 37, versículo 5, nos conduz a um lugar de paz interior, de paz de espírito, um lugar onde não precisamos ter todas as respostas, um lugar onde podemos descansar, sabendo que Deus está trabalhando a nosso favor. O lugar onde a confiança substitui a ansiedade e a entrega devolve o fôlego à vida. Olha, meu querido irmão, minha amada irmã, que essa palavra encontre espaço no coração cansado, mas ainda esperançoso. Entregar o caminho não é perder o controle da vida, mas é colocá-la nas mãos certas.
Confiar não é sinônimo de fraqueza, mas de maturidade espiritual. E quando nós escolhemos e decidimos por esse caminho, descobriremos dia após dia que Deus continua fazendo aquilo que somente Ele pode fazer. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.